Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais esse vídeo de vendas. Eu sou Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. No episódio de hoje nós vamos abordar um importante tema para vendas, que é a definição de rotas. É importante, é problemático e existem muitas crenças em volta disso. Deixa eu falar um pouquinho sobre a importância das rotas, né? Fui vendedor durante 9 anos, vendedor de mala, vendedor externo, né? Tinha uma área extensa de cobertura e muitas vezes me via também sem rotas e sem definição. Naquela época era um pouco diferente, então vamos falar o que funciona para esta época. Nesta época, poucos clientes querem marcar visita. Se você ficar esperando para marcar visita com os clientes, às vezes isso vai ser um pouco impossível. A maior parte dos vendedores hoje marca clientes referência dentro de algumas cidades e aí ele define uma rota em cima dessas cidades. O que é ruim nesse sistema? A parte de marcar alguns clientes específicos, especiais, que vale a pena ir até lá, vamos dizer assim, um deslocamento, isso eu acho interessante. O que é ruim é não ter a rota. Você deveria ter uma rota de atendimento e dentro da sua área de cobertura mapear tudo por rotas. A princípio eu posso ter 2 rotas, 10 rotas, tudo depende do tamanho da área. Mas você tendo rotas definidas, você vai continuar marcando os clientes especiais que você quer, mas você nunca vai deixar alguém sem algum atendimento. Ou melhor, você não vai deixar alguém sem o potencial de comprar de você por você não ter passado. Quando você tem uma rota, esse cliente que vai ser atendido, a gente já tenta marcar com ele no dia aproximadamente que a gente vai estar por perto, a gente acelera ou desacelera um pouquinho, mas vamos fazendo essa rota. A princípio a gente passa por todos os que estão neste caminho e a gente define isso como uma rota economicamente possível, logisticamente possível e uma rota rentável. Cada rota dessa, que vai ter X clientes no caminho, marcados ou não, e sempre vai ter um potencial. Então a rota A, por exemplo, se todos comprarem, o potencial a gente sempre vê por aí. Se todos comprarem, esse é o potencial máximo. O que devem comprar para justificar a intenção que eu tenho de atendê-los, o potencial máximo é esse. Então esse é o potencial máximo da rota. Vamos definir agora o potencial real. O potencial real ele não vai comprar o máximo, ele está longe do máximo. Esse potencial real eu vou calculando sempre a partir das definições que eu estou vivendo naquele contexto, naquele momento. Esse cara não compra sempre quando eu passo, essa rota eu estou indo de 2 em 2 meses, mas ele me compra só X vezes por ano, então acho que ele não vai comprar agora, então eu vou equalizando. Esse aqui vai comprar só 40% do potencial, esse vai comprar 70%, esse já compra potencial, eu vou equalizando. Esse é o meu potencial real, é o que eu desejo atender na rota. E eu defino o potencial mínimo para aquela ocasião. Para aquela ocasião, com esses clientes, eu não aceito menos de tanto para a rota. Ou seja, você vai se esforçar muito, argumentar muito, ter muita defesa contra objeções, porque você não pode deixar passar do mínimo. O mínimo é o que você aceita como o pior resultado possível, mas é um resultado. Você não pode ter um trajeto onde você não vendeu nada, após passar por uma quantidade interessante de clientes. Às vezes tem vendedor que fala para mim, não vendi nada essa semana, mas a gente vai ver quantos clientes ele visitou apenas 5 clientes, uma cada dia. Isso é muito pouco. Isso aí, a chance de eu não vender nada, ela é grande também. Eu tenho que, mesmo tendo 5, eu teria que me esforçar para pelo menos um eu vender, para defender o mínimo. Eu tenho um potencial de vender por 5, o mínimo é 1 e o real daqui a pouco é 3. Então esse é meu jogo, é assim que eu tento colocar metas. O resultado vai depender de outras coisas que eu não tenho controle, mas eu tenho controle da minha rota, de definir potencial, a minha intenção, de me preparar para essa intenção e de preparar argumentos contra as objeções que vão surgir. Não quero comprar agora, já estou estocado, passa da próxima vez, não
não girou o que tu tinha aqui, coisas desse tipo. Eu tenho que estar preparado para fazer. Se você é um vendedor de alta performance, você já deve ter equalizado essa coisa de rotas, porque isso é um pilar da alta performance. O que devemos fazer a partir daí? A gente deve ter, como tem o potencial da rota, tem o custo da rota. O custo da rota tem que ser o mínimo possível. A gente tem que fazer economias possíveis sem que a gente passe fome, eu não consiga dormir direito, aí não descansa o corpo direito. Eu tenho que ter economias mínimas dessa rota, que eu faça ela no menor valor possível. Mas aí eu vou computar que a rota A, por exemplo, me custa R$ 1.200. Estou chutando um valor aqui. A outra custa 1.500, a outra custa 800, a outra custa 600, a outra custa 2.000, a outra custa 2.500. Então eu vou botando esses valores nas rotas, é o custo dela, é o custo mínimo que eu consigo fazer. Sabendo dessas cidades, eu vou dormir aqui, eu vou passar, eu vou comer aqui, eu já sei mais ou menos a minha rota. Quanto mais definido isso for, melhor. Tu não perde tempo, tá dentro do orçamento e tu vai rodando, tu já sabe onde tu faz tudo. A partir disso, tu sabe que uma rota semanal, por exemplo, vai ocupar então a semana inteira, e um mês típico tem 4 semanas, e tu vai fazer esse mês a rota A, C, D e E, por exemplo. E isso vai te dar um montante de R$5.000 nessas 4 rotas aí, R$5.000. Vamos supor que seja esse valor. A partir daí, esse é o teu orçamento por mês. Você vai investir esse valor. Investir esse valor nessas rotas significa que eu tenho que ir trabalhar para receber alguma coisa em troca. E tu tem que educar o teu cliente que a rota você vai fazer dentro daquela periodicidade e ele pode esperar você que você vai passar lá. Você vai educar o cliente para fazer isso aí. É a mesma coisa que você ir num dentista, por exemplo, que você marcou hora e ele não está lá. Você marcou um médico, ele não está lá. Ele atrasa 2, 3 horas para chegar. É o equivalente a gente não ter rota. A gente aparece um dia, aparece outro, não marca, não vai, não chega no horário, não chega nunca como estava combinado. Às vezes não chega, aconteceu alguma coisa, não chega. Então isso incomoda bastante porque você espera que o dentista cumpra a rota diária dele. O trabalho dele exige que ele vá ao escritório, consultório e volte do consultório. No mínimo isso é a rota diária dele. Você espera que ele cumpra, porque você marcou um horário. Você vai num restaurante, você espera que o chefe do restaurante ou os cozinheiros cumpram a rota dele, de ir para o restaurante e voltar do restaurante. Todo dia, a rota dele é diária. Você espera isso. E a mesma coisa a gente deve exigir de um vendedor, você deve exigir isso. O meu comprador deve esperar que eu cumpra a minha rota. E se você chegar lá e ele não quiser comprar, não quiser falar com você, não quiser ver, porque você não marcou, apareceu, tudo bem. Você faz um trabalho junto às pessoas daquela loja. Você vai falar sobre o seu produto, vai aproveitar, vai ver a concorrência, vai ver o que está acontecendo, vai fazer alguma ação de giro se precisar, vai treinar um pouquinho o pessoal de loja, você vai agitar em torno da sua marca, você vai brigar por um espaço melhor na vitrine, recolocar materiais de visual merchandising, depois você vai relatar isso tudo num breve e-mail de um parágrafo e vai mandar para o seu comprador como relatório da visita 44, relatório da visita 45. Sempre quando você passar lá, você vai fazer um relatório de como está o desempenho do produto, de como vendeu, de quanto saiu, de qual foi o giro, das necessidades que tinham sido apontadas, do que você fez, treinamento, visual merchandising, vitrine, enfim, um serviço que você realizou ali em 30, 40 minutos e partiu para o próximo. E assim você vai sequenciando um serviço profissional de vendas. Partindo das rotas. Minha região define rotas, tantas quantas forem para cobrir uma semana inteira. Ao sair para essas rotas, tente marcar os clientes chaves nos dias que você vai estar passando por lá. Se um cliente nunca pode atender na quinta e você definiu a sua rota para estar lá na quinta, você tem que alterar. Ele nunca pode na quinta, ele sempre pode na quarta. Tu vai ter que dar um jeito de fazer a tua rota você chegar quarta lá. Então assim você vai equalizando. Depois disso, você define o custo, né? Você vai definir a rota, então os clientes, marcar os clientes chaves quando você for, definindo um potencial máximo, todos da rota comprarem o que devem comprar.
O potencial real, que é de acordo com o que está acontecendo no momento e de acordo com os hábitos de compra dos clientes. O potencial mínimo, que é o que tu aceita de mínimo, tu vai brigar para não baixar desse mínimo nunca. Sempre tu vai atender no mínimo o mínimo e tu vai definir um custo também mínimo para essa rota. Um custo muito otimizado de logística, de deslocamento. Onde tu aproveite cidades para prospecção, onde tu aproveite cidades para cobertura de clientes, em tudo. Tu não vai deixar cidades paradas porque tu não tem cliente. Tu vai botar, inclusive nas primeiras rotas, tu vai botar como prospecção essas cidades para tu passar lá. E esse tem um custo dessa rota. Tu vai botar isso no orçamento do mês e tu vai batalhar o quanto eu tenho que vender para cobrir esses custos para ter um resultado X nesse mês. E esse vai ser a tua meta, vai ser o teu número. Se ela está bem acima da tua meta que tu recebe da empresa, não tem problema nenhum, porque é isso que deve ser feito, você deve definir a sua meta. Mas a sua meta deve ser definida de forma científica. Esta é uma maneira que eu estou lhe dizendo para fazer isso. Então aproveite essas dicas, pessoal, implemente-as e veja a sua vida de vendedor mudar. Ok? Vamos para o mercado, na frente do cliente, domínio total, vamos para cima deles.